Os metalúrgicos de São José dos Campos já foram protagonistas de várias lutas. Foram greves históricas, mobilizações intensas e demonstrações de muita força e unidade por parte dos trabalhadores. Quando relembramos esses fatos, temos a certeza de como é importante termos um sindicato combativo e atuante, como é o Sindicato dos Metalúrgicos de São José. Neste ano de 2008, foi a postura do sindicato e a firmeza dos metalúrgicos da GM que garantiram uma grande vitória contra o banco de horas e contra a redução de toda a grade salarial para os novos empregados. Esta vitória tem uma dimensão ainda maior pelo fato de os trabalhadores terem enfrentado uma violenta pressão por parte da montadora, prefeito, vereadores, empresários e setores da imprensa. A luta na GM é o que veremos neste vídeo, mas não deixaremos de falar do futuro e da necessidade de continuarmos ainda mais fortes e unidos para enfrentarmos os reflexos da crise que já está aí. Acompanhe. Dezembro de 2007. A GM chama o sindicato para negociar. A empresa fala em reestruturação, competitividade e faz uma proposta indecente. Condiciona a contratação de 600 temporários, a implantação do banco de horas e a redução da grade salarial. O fato de a GM oferecer as 600 vagas atreladas à redução de direitos não foi por acaso. Foi uma forma utilizada pela empresa para pressionar o sindicato e os trabalhadores. A partir disso, a pressão surgiu de todos os lados. Nós, aqui em São José, tivemos que enfrentar a prefeitura, que tinha um posicionamento a favor do banco de horas, fez defesa clara em relação a isso, a redução de piso salarial, a Câmara Municipal também, que nesse período ela foi a mentora de tudo, junto com alguns vereadores, aonde buscou até fazer reunião com a empresa dentro da Câmara, como se tivesse legitimidade, né, para representar os trabalhadores. Então eles fizeram isso, reuniram aí a CI, outros membros da sociedade, para defender uma multinacional, que a gente falava que estava ganhando muito dinheiro na época, aqui no Brasil principalmente, né, e foi uma disputa muito desigual, porque era o sindicato contra todas essas pessoas. Mas se os patrões e poderosos se uniam de um lado, os trabalhadores e o sindicato se fortaleciam do outro. No mês de janeiro, foram feitas várias assembleias com os trabalhadores da GM. Nelas, os dirigentes sindicais chamavam os metalúrgicos à resistência. Implantar o banco de hora significa flexibilizar a jornada do trabalho. Por isso que nós precisamos fazer dessa luta e dessa resistência uma grande luta nacional dos trabalhadores, levar essa luta para todas as empresas. Nas assembleias, um grupo a mando da empresa tentou convencer os operários a aceitar a redução de direitos. Pare e pense, se a esposa de vocês estivesse aqui hoje, do lado de vocês, vocês votariam contra isso? Porque o filho de vocês está esperando o salário no final do mês. Apesar da forte pressão da GM e da atuação desse grupo em favor da redução de direitos, os trabalhadores rejeitaram a proposta da montadora. Então os companheiros do segundo turno, que votam contrário à proposta da GM de banco de hora, flexibilização e todas essas medidas, por favor, levanta os dois braços. Segura, tanto para a imprensa como para todo o registrado. Infelizmente, a GM não respeitou a vontade dos metalúrgicos. Mesmo depois da rejeição de sua proposta nas assembleias, a montadora manteve o projeto de implantar o banco de horas em São José dos Campos. Desta vez, a pressão em cima dos trabalhadores foi ainda maior. Os apoiadores da redução de direitos e do banco de horas tentaram isolar o sindicato de todas as formas. Queria dizer ao telespectador que primeiro nós viemos aqui para conversar, Antônio Leite, sobre notícias como essa, que uma nova fábrica da General Motors pode ser construída se caso não houver um acordo na cidade de São José dos Campos. O que nós não podemos aceitar
é que a General Motors, ao apresentar uma proposta, queira rebaixar aquilo que é direito dos trabalhadores. São mais aí de 10 mil pessoas que podem concorrer a essas vagas e vocês estão fazendo uma frente exterminadora de emprego para acabar com isso. O grupo criado pela GM, formado em sua maioria por chefes, também começou a fazer um terrorismo enorme em cima dos trabalhadores. O discurso utilizado é de que a fábrica poderia fechar se o banco de horas e as imposições da empresa não fossem aceitas. A CUT, por sua vez, também cumpriu um papel lamentável nesse período. Aliou-se ao grupo que se posicionava a favor da redução de direitos. No final das contas, foi mais uma adversária dos metalúrgicos da GM. A empresa organizou uma parcela dos trabalhadores para boicotar a luta dos metalúrgicos e fazer com que nós entregássemos o nosso direito e aceitássemos o banco de hora. Foi um papel lamentável, cumprido pela Central Única dos Trabalhadores, pela CUT, que trabalhou junto com a empresa nessa tentativa de dividir o movimento dos trabalhadores e pressionar o sindicato a aceitar um acordo que era um acordo rebaixado. Diante de tantos ataques, a direção do sindicato não se acovardou e respondeu à altura, com o aumento da mobilização e a produção de uma série de materiais informativos. O sindicato sabia que a proposta da empresa era prejudicial não só aos trabalhadores da GM, mas a toda a categoria. Vivaldo Moreira, metalúrgico da GM desde 1980 e diretor do sindicato desde 1997, foi um dos que estiveram à frente da resistência contra o banco de horas. Olha, a luta na GM contra o banco de horas foi uma luta bastante árdua, né? Nós estamos dialogando com os trabalhadores que rebaixar salário e banco de hora não serve, porque os patrões só nos ouvem quando as máquinas estão paradas, quando ela não está produzindo. Então nós começamos exatamente com esse embate, através de assembleias, através de boletins, reuniões que nós fizemos com vários trabalhadores. Nós convocamos também o debate através da imprensa, da rádio, dos jornais e tudo mais, para poder conscientizar não só os trabalhadores da GM, mas também a população da nossa cidade. Porque nesse momento a população estava recebendo informações através da imprensa local, da Câmara de Vereadores, do próprio prefeito da cidade, de que os trabalhadores da GM não queriam geração de emprego. Nós possamos resistir com greves, com paralisações, com resistência, eu não tenho dúvida também que nós podemos sair vitoriosos. O sindicato produziu dezenas de jornais, boletins, panfletos, cartazes e adesivos. Além disso, foram veiculados comerciais no rádio e na TV. A colocação de outdoors em vários pontos da cidade também reforçou a luta dos trabalhadores. Uma página na internet foi criada exclusivamente para se contrapor aos ataques da GM. Diretores sindicais visitaram unidades da GM nos Estados Unidos e em países da América Latina para reforçar a campanha em defesa dos direitos. Também não faltaram mobilizações e atos com representantes de entidades de várias partes do país. E é inaceitável que ela venha aqui dizer que tem que reduzir o salário do trabalhador da GM, reduzir o nosso direito para contratar 600 empregados. Na contraofensiva do sindicato em defesa dos direitos, uma iniciativa inédita foi tomada. O Departamento de Comunicação da entidade produziu um DVD sobre os ataques da GM e o entregou a todos os metalúrgicos da montadora. No material, que teve um grande impacto na fábrica, dirigentes sindicais e intelectuais criticavam as medidas que a GM queria impor. O trabalhador ou a trabalhadora não tem direito de ter férias uma vez por ano, como todos têm. O trabalhador não tem direito de ter um descanso. O trabalhador não tem direito a ter uma vida onde ele sabe o horário que ele trabalha e ele sabe o horário que ele não trabalha para ele cuidar das suas coisas. Então o banco de horas é negativo para os trabalhadores. Eu não conheço nenhum caso de nenhum sindicato no Brasil que a experiência do banco de horas foi positiva para os trabalhadores. E em todos os casos, quem perde é a classe trabalhadora. E quem ganha é o patronato e são as empresas. No dia 5 de junho de 2008, a GM oficializou sua nova proposta. Na verdade, de nova, a proposta não tinha nada. Tratava-se da reapresentação do acordo rejeitado no começo do ano.
O mais intrigante é que, ao invés de a montadora apresentar a proposta ao sindicato, isso foi feito na Câmara Municipal, onde estavam todos os apoiadores da redução de direitos. O prefeito Eduardo Cury, do PSDB, e a maioria dos vereadores, mais uma vez se colocaram ao lado da maior montadora do mundo e contra os interesses da categoria. Naquela oportunidade, o vice-presidente da GM foi enfático ao falar o que a montadora queria. Basicamente, quando a gente fala em condições, o que nós temos necessidade para nos mantermos competitivos, não só no mercado nacional, como também, principalmente, no mercado internacional, seria a banco de horas ou qualquer outro nome que você dê. O que nós precisamos efetivamente é de uma flexibilização. 18 de junho, dia de uma negociação decisiva entre empresa e sindicato, que resistia à implantação do banco de horas e à adoção de uma nova grade salarial. O que ninguém esperava, entretanto, é que a GM, horas antes da negociação, promoveria uma paralisação na produção para tentar colocar o sindicato contra a parede e fazê-lo aceitar as suas imposições. Chefes, supervisores e gerentes reuniram os trabalhadores no pátio e promoveram um lockout, que nada mais é do que o nome dado a uma paralisação de patrões. Prova do caráter patronal daquela assembleia era o próprio som, que estava ligado à corrente elétrica da empresa. Uma das faixas confeccionadas pela GM dizia: se você é a favor da proposta da GM de nova grade salarial e banco de horas, junte-se a nós. E a CUT, mais uma vez, se juntou aos defensores da redução de direitos. Presentes na farsa, seus dirigentes falavam ao microfone e recebiam orientação do grupo de confiança da GM. A defesa do banco de horas em algumas oportunidades ficou mais do que evidente. Eles nos criticam por causa de Taubaté, mas eu desafio qualquer um, inclusive aquela direção. Vamos lá discutir o que é o banco de horas. O lockout da GM também teve apoio de 3 dirigentes sindicais que romperam com a direção do sindicato e se aliaram à CUT. Eles também usaram o microfone. Então, aqui uma proposta de nós 3 aqui, um compromisso de nós 3 aqui, está indo para essa reunião, exigindo do sindicato que coloque proposta para trazer para vocês aqui na Assembleia. Poucas horas depois, o mesmo representante do grupo recém-incorporado à CUT anunciou uma proposta genial para a empresa: aceitar a proposta do banco de horas em troca de algumas medidas. Redução do valor do ônibus, do restaurante, do convênio médico, alguns cogitam até abono também, né? Se a CUT queria aceitar o banco de horas em troca de descontos nas refeições, o sindicato foi firme. O presidente da entidade proibiu o grupo de apresentar essa lamentável proposta na negociação. A negociação entre a GM e o sindicato durou mais de 10 horas. Os representantes dos trabalhadores argumentavam que não iriam aceitar as imposições da maior montadora do mundo. Já a GM sabia que o sindicato tinha feito um forte trabalho de conscientização política com os metalúrgicos e que, se não recuasse, enfrentaria sérios problemas. Neste contexto é que surgiu uma proposta, negociada depois de muitas horas. A negociação foi concluída já na madrugada do dia 19 de junho, data de uma assembleia histórica para os metalúrgicos da GM. Então, para quem vinha desde o mês de janeiro numa luta imensa, tanto o sindicato juntamente com os trabalhadores, o dia 19 de junho, que era a assembleia final, onde nós tínhamos saído de uma negociação de mais de 13 horas, passado a noite inteirinha, ela é histórica. Não dá para esquecer aquela assembleia. Primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui: não tem banco de horas na General Motors, ok? E teve uma votação unânime, mas unânime na derrota do banco de horas. Podemos fazer a votação, companheiros? Os companheiros e as companheiras.
Aqueles que dentro do sindicato racharam, foram para o outro lado, cederam às pressões da empresa, tiveram aqui a sua resposta. A condução do sindicato foi aprovada por unanimidade, a condução da Assembleia também aprovada pelos trabalhadores, que demonstrou que os trabalhadores e os metalúrgicos de São José dos Campos sabem resistir, vão continuar resistindo, e isso foi mais uma vitória nossa. O gesto de erguer os braços naquela Assembleia Histórica teve um significado muito importante. Olha, o resultado do enfrentamento que houve na General Motors se constituiu numa vitória muito importante dos trabalhadores. Em primeiro lugar, pelo resultado imediato da luta, ou seja, os metalúrgicos de São José dos Campos conseguiram impedir, mais uma vez, a implantação do banco de horas na empresa e a constituição da chamada segunda grade de salários, que implicaria numa redução da grade salarial dos trabalhadores da empresa, apesar da pressão imensa que foi feita pela maior multinacional do planeta, pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores, a imprensa. Então foi uma vitória muito importante e é preciso extrair 2 ou 3 conclusões que eu acho que são fundamentais neste momento. Primeiro, demonstra que os trabalhadores podem derrotar as empresas se lutam com clareza dos seus objetivos e com firmeza. Segunda conclusão fundamental, o papel do sindicato, da direção do sindicato, também é fundamental. Houve momentos nessa luta em que os próprios trabalhadores tinham dúvida da possibilidade de derrotar a empresa. E havia muita divisão entre os trabalhadores. E foi nesse momento a firmeza, a clareza política com que o sindicato atuou, fundamental para o resultado da luta a posterior. A terceira conclusão é de que é possível construirmos no Brasil um movimento que acabe com o banco de horas, que ainda existe em muitas empresas, e que reverta ou inverta esse quadro de avanço da precarização, da flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Então é uma vitória fundamental para os metalúrgicos de São José dos Campos e da General Motors, mas que tem implicações, tem repercussões para a luta do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Os trabalhadores da GM, a direção sindical da GM, de São José dos Campos, teve coragem para enfrentar uma poderosa multinacional, uma das maiores na área aí do automóvel, né? Então eu vejo assim, foi uma luta titânica. Entendo que o fato de ter não se curvado à imposição do banco de horas, eu creio que já foi, digamos assim, uma vitória importante. Aquela não foi apenas uma vitória dos metalúrgicos da GM, mas de todos os trabalhadores da região. Se passa o banco de horas na GM, ela ia ter um efeito dominó para todo o restante das empresas, para toda a nossa categoria. E aí, se nós colocasse a assinatura lá, nós ia estar comprometendo e autorizando todo o resto das empresas a estar também implementando o banco de horas. Porque isso teria um reflexo muito grande na categoria, em toda a categoria, na GM e principalmente nas pequenas empresas, que seria um reflexo negativo para os trabalhadores das pequenas empresas. Fomos vitoriosos. Ao não passar o banco de horas na GM, nós temos certeza que a vitória foi dos 45 mil metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba. A derrota do banco de horas repercutiu em outras bases sindicais. Nas unidades da Volks em Taubaté e São Bernardo, os trabalhadores, motivados pelo exemplo da GM, rejeitaram o banco de horas. Infelizmente, em São Bernardo do Campo, a Volks e a CUT fizeram uma manobra que resultou na volta do banco de horas. Na manobra, empresa e CUT fizeram um plebiscito com transparência duvidosa e que chegou ao absurdo de colocar em votação o retorno do banco de horas e o pagamento da PLR. A CUT, ou como os trabalhadores chamam aqui, o Sindivolks, né? Eles chamam os sindicatos metalúrgicos como o sindicato da Volks. Eles trabalham com isso. Quando eles não querem, eles estão a favor de uma proposta da empresa e os trabalhadores estão contra, eles deixam que a fábrica faça o que quer para eles não se comprometerem. Mas desta vez, o comprometimento da CUT com os patrões ficou quase impossível de se esconder, assim como aconteceu na GM em São José. Na verdade, para essa central, interessava que os trabalhadores da GM fossem derrotados e que o banco de horas, mecanismo defendido por eles, fosse aprovado. A CUT interessava criar um banco de horas na General Motors porque isso significava eliminar a resistência dos metalúrgicos em todo o país que começam a se levantar contra o banco de horas. Por isso se prestaram a esse lastimável papel. Ao lado dos trabalhadores da GM, durante todo o tempo, a Conlutas fez o inverso da CUT.
apoiou e uniu forças contra os ataques da multinacional. Foram centenas de milhares de jornais e materiais informativos distribuídos em todo o Brasil. Além disso, a Conlutas esteve presente nos momentos mais importantes da luta em São José. Outro apoio importante veio de entidades e sindicatos internacionais que mandaram cartas de solidariedade aos metalúrgicos da GM. A luta bem-sucedida contra o banco de horas na GM é a prova de que os trabalhadores precisam continuar mobilizados e junto com o sindicato, principalmente agora que está estourando uma crise econômica mundial. Essa crise que ela está colocada hoje na mídia, nós já estávamos discutindo lá atrás, quando a empresa queria reduzir o salário e implantar banco de horas. Nós já falávamos para os trabalhadores que era uma forma que a empresa estava buscando para poder se proteger no futuro, reduzindo os nossos direitos e flexibilizando nossa jornada. Se tiver que pagar a crise, tem que ser os empresários e o governo, não os trabalhadores, porque sempre acaba jogando a responsabilidade da crise em cima da costa dos trabalhadores. E no sindicato dos metalúrgicos de São José, um dos maiores da região, tem um papel importante nesse momento, que é demonstrar para a sociedade, né, que é possível a gente resistir contra mais esse ataque que vão querer fazer agora com essa crise econômica, jogar nas costas dos trabalhadores como se fossem eles os responsáveis. A GM enfrenta uma grave crise nos Estados Unidos, mas bate recordes de lucro no Brasil e em países emergentes. Ela explora aqui para tampar o rombo de lá. O presidente Lula, que até pouco tempo dizia que a crise não chegaria ao Brasil, tem dado bilhões de reais às montadoras e às empresas. Novamente, somente os patrões e ricos são os beneficiados pela ajuda do governo. Na política local, os supostos apoiadores do emprego permanecem calados frente à crise e à ameaça que ronda os empregos dos trabalhadores. O coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo, Valdemar Rossi, faz um desafio a estas pessoas, em razão das medidas já tomadas pela montadora. Eu gostaria que esses, hoje, diante do plano de demissão voluntária que a empresa está impondo, se manifestassem em defesa do trabalhador. Será que não tem coragem para isso? São capazes unicamente de defender os interesses da empresa? Então tudo aquilo que diziam antes era pura balela? Para um dos diretores que esteve à frente da batalha vitoriosa contra o banco de horas, nesse momento de crise, os trabalhadores precisam ter algo claro em mente. Nesse momento, o nosso foco tem que ser a defesa dos salários e do emprego dos trabalhadores. Não existe uma outra forma de nós nos garantirmos, a não ser se nós não estivermos organizados. Através das assembleias, através das nossas lutas, não tem outra forma a não ser nos organizarmos e lutar. E permanecer para a gente fazer nossa assembleia. Pois bem, queremos finalizar este vídeo com uma mensagem aos trabalhadores da GM que tem um vasto histórico de lutas e que recentemente derrotaram o banco de horas. Companheiros e companheiras, é hora de nos prepararmos para enfrentar mais um desafio pela frente. E se novas batalhas virão, uma coisa é certa: a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região estará ao seu lado, trabalhador. Fique do nosso lado também. Só a luta muda a vida.